Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h04. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é terça-feira, dia 30 de dezembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. A FIFA anunciou ontem em Dubai, durante o World Sports Summit, que a partir de 2026 haverá uma nova premiação para o futebol. Em comunicado da entidade, não ficou claro se o The Best, o seu prêmio anual que elege e homenageia os melhores do mundo, vai deixar de existir ou se é uma nova criação que vai ser um complemento à cerimônia que já existe. Era mais fácil quando era tudo unificado, né? O da France Football com o The Best. Agora, o evento terá parceria com o Dubai Sports Council. E o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe, bom dia pra você. Bom dia pra você, Júlio, bom dia pra quem está acompanhando o CBN Esportes. Está acabando o ano, hein? E a Ponte Preta ainda segue com dúvidas em relação aos atletas. Quando eles vão retornar? A expectativa é que no dia 2 de janeiro, ou seja, sexta-feira, a retomada dos treinamentos. Amanhã, dia 31 de dezembro, último dia do ano, Serginho não tem mais vínculo com a Ponte e Edson também. Serginho recebeu ofertas e sondagens do Paysandu, enquanto o zagueiro Edson, considerado por pessoas de dentro da Ponte Preta um dos melhores zagueiros do elenco, deve atuar no Cuiabá. Basquete, o astro do Denver Nuggets, Nikola Jokic, machucou o joelho esquerdo no final do primeiro tempo da derrota da equipe para o Miami Heat por 147-123 na noite de ontem, segunda-feira. Segundo o técnico da equipe, David Alderman, o sérvio passará por exames nesta terça-feira para verificar a gravidade da lesão. Daqui a pouco, informações do futebol paulista, a preparação dos grandes para o campeonato estadual, também a movimentação no mercado da bola. E o Fortaleza anunciou o encerramento das atividades do futebol feminino para 2026. O anúncio aconteceu na noite desta segunda-feira. Segundo o clube, a gestão enviou todos os esforços para a manutenção da modalidade, mas por determinação da SAF, optou pela descontinuidade. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Guarani que rescindiu o contrato com o Fernando Miguel ontem à tarde, após as dores que o goleiro acabou sentindo no joelho nas 3 sessões de treino em que participou lá em Bragança Paulista, onde o Guarani realiza a pré-temporada. O departamento de futebol volta ao mercado em busca de um novo goleiro. Alguns nomes estão na mesa da diretoria, entre eles Kaique França, ex-Ponte Preta Esporte, Luan Poli, ex-Cuiabá, e também o do goleiro Thiago Rodrigues, que estava no Goiás. NBB, o favoritismo se consolidou no clássico entre Flamengo e Botafogo na noite de ontem. Os rubro-negros venceram por 104-71 no ginásio do Maracanãzinho e seguem sem perder para os botafoguenses desde 2019. Comandado por Sérgio Hernandes, essa foi a 6ª vitória consecutiva do Flamengo e a 8ª derrota seguida do Alvinegro. E o Mercadão da Bola promete, hein? Promete. Quem tem mais destaques é Fábio Scheib, aqui nos estúdios CBN. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. O Internacional acertou a venda de uma pérola ontem, de uma joia. O Inter acertou a venda de Ricardo Matias, centroavante para o futebol saudita, por cerca de 10 milhões de euros.
No sul do país também, o Londrina anunciou um novo treinador. É um velho conhecido do campineiro, do futebol campineiro, no lugar de Roger Silva, Alan Al vai comandar o Tubarão. Trabalha aqui também, né? E o Flamengo sinalizou com proposta maior para Caio Jorge, viu? O Mengão tá tentando agora envolver Cebolinha no negócio para trazer o artilheiro do Brasileirão para a Gávea, viu, Carlão? Sensacional, hein? E agora o destaque de Carlão de Freitas. Tudo bem, cara? Júlio Nascimento, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. A pérola Mas foi uma boa. pérola é uma joia, o Fábio Scheibe. Não, mas ele não. foi bem, foi perfeito. Porque Pérola não é usado de forma habitual. É que ele é tão diferenciado que ele é usou. o nosso menino. Tem que ser um pouco diferente. Aliás, vai começar a copinha, hein, Fábio Scheibe? Nossa, sexta-feira. Hein? Sexta-feira. Aliás, o programa depois ali é sobre o tema, tá bom? Vamos lá. Já prepara aí. Cara, que notícia triste, né? Essa do Fernando Miguel. Ontem a gente já repercutia, falamos um pouco no Arena, né? Mas o Guarani permanecendo nesta procura por goleiro. Nós tínhamos uma expectativa super positiva com relação ao Fernando Miguel, pela liderança, pela qualidade, pela experiência também. E infelizmente o namoro não deu aí em casamento. O Guarani anuncia ou monitora alguns nomes do Kaique França, um nome super interessante também. Foi bem na ponte, teve na campanha de acesso do Sport Recife, ele foi um dos pilares. Infelizmente na Série A ele não teve tanto sucesso, algumas lesões também atrapalharam o Kaique, mas se o Guarani efetivar a contratação desse jogador, seria aí um bom reforço. Maravilha, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp também, 99186-9070. 99186-9070, esse é o nosso WhatsApp que fica à sua disposição. A partir de agora é só mandar o seu recado, a sua mensagem que estaremos registrando aqui. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:10. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Mário Quintino com informações do trânsito aqui na CBN. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do centro de Campinas. Quem segue pela Benjamin Constant encontra a movimentação intensa na região do Mercado Municipal, atenção pela região, e também pela Ernesto Coman, ali pelas proximidades. Na Senador Saraiva, a movimentação é maior, da Orozimbo Maia até a chegada já para Benjamin Constant. A João Penido Burnier, por enquanto, tem boas condições.
Falando também das rodovias, Júlio, quem utiliza o sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto, faz bom caminho nas duas rodovias, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital, e a gente está destacando desde as primeiras horas da manhã a situação para quem vai em direção do litoral sul, sistema Anchieta Imigrantes ainda com lentidão nas duas rodovias, pela Anchieta do quilômetro 26 até o quilômetro 40, enquanto pela rodovia dos Imigrantes do quilômetro 26 até o 42. Então ficou alerta aí para quem vai em direção do litoral sul. E no sentido do litoral norte, a rodovia Dom Pedro, por enquanto, é um bom caminho saindo de Campinas. Já na rodovia dos Tamoios, aí o nosso ouvinte encontra pontos de lentidão no trecho da serra. Atenção também lá na região para você que vai em direção do litoral norte. Júlio. Obrigado pelas informações. Mário Quintino que volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h15. Rapidamente aqui atendendo a galera pelo nosso WhatsApp. Sou Paulo do Vila Vitória e a FIFA vai onde está a grana. Tudo hoje no futebol é a grana. E sobre o goleiro, uma pergunta. Manda. O departamento médico não funciona? Essa questão. O pessoal ficou bravo lá com algumas críticas direcionadas do departamento médico, mas o fato é que o jogador teve 3 sessões. O Fernando Miguel chegou há 18 dias no Guarani. Sim. Ele teve 3 sessões de treinamento e aí entendeu que não aguentaria e vai encerrar a carreira, ao que tudo indica, né? Isso aí de quem vai definir ainda não está definido. Mas alguém falhou aí. Né? Alguém falhou e eu destaco até a hombridade do Fernando Miguel de ter procurado rapidamente o departamento de futebol do Guarani. Ele tinha um pré-contrato, não tinha assinado o contrato definitivo ainda, seria assinado no dia 5 de janeiro, então isso facilitou também o encerramento, né, do vínculo. De qualquer maneira, alguém falhou aí na avaliação. É uma falha. É um custo, né? Você contratar um goleiro do porte do Fernando Miguel exige muita coisa, não é algo fácil. E quando ele chega, eu acho que o exame médico ele precisa ser minucioso, não pode deixar escapar nada, né? E aí fica até uma situação constrangedora para os dois lados, né? Para o Guarani que contratou e para o próprio jogador, né? Que estava trabalhando, estava tentando, né? E quem participou, quem acompanhou os treinamentos do Guarani, principalmente os treinamentos de goleiro, observou que o Fernando estava encontrando muitas dificuldades e aí não teve jeito, teve que acertar a rescisão. Só um pequeno detalhe, ele não tinha assinado o contrato? O contrato é um pré-contrato que ele assinou, é isso que ele rescinde, porque o pré-contrato passa a valer no dia 5 de janeiro, quando abre a janela de transferências. Na prática, ninguém assinou contrato. Todos têm pré-contrato. Todos têm pré-contrato. Não, dos mas contratados. acho que é bem arriscado. Porque a janela abre no dia 5. Mas o pré-contrato muito bem... Já vale. Imagina o jogador se machuca na pré-temporada e não tem um vínculo assinado em definitivo e tem um pré-contrato. Porque pré-contrato hoje, se não for bem amarrado, tem jogador que... o próprio no Guarani, como é que chama o que vinha do Remo? Que renovou com o Remo agora? Giovanni Pavani. Né? A informação que nós tínhamos é que ele já tinha um acerto, um pré-contrato com o Guarani. Renovou com o Remo, então estava palavrado, né? Só que hoje a palavra no futebol, não tô falando que o Pavani é um cara sem palavra. Não. Mas tô dizendo que, até porque envolve os empresários. Hoje, palavra não vale nada, cara.
tamo certo. No futebol? Não, tem que ter a canetada lá. Às vezes nem a canetada resolve. Exatamente. Não tem. Futebol, ele é maluco. Futebol momento, né, Carlão, também. Não tem né? jeito, não tem jeito. E eu digo até infelizmente, né, porque eu já vivi a parte romântica do futebol, mas hoje ele é muito negócio, não tem... O cara é profissional, assim como os torcedores trabalham, os torcedores são profissionais, o cara é profissional. É claro que é uma profissão diferente, que envolve paixão, você tem que rever algumas coisas para acertar um contrato, para mudar de equipe, mas os caras são profissionais. Então, por isso, quando o torcedor do Grêmio fica bravo que o jogador vai pro Inter, o torcedor do Corinthians fica bravo que o cara vai pro Palmeiras, cara, se coloca no lugar do jogador. Algumas questões precisam ser revistas, o cara não vai de uma hora para outra, mas quando acontece isso, se você se colocar no lugar do jogador, você acha que vai entender um pouquinho. Questão do Marlon Freitas agora que o Botafogo tem. O Botafogo ficou na bronca com ele, que tem bandeirão com a cara dele. Cara, mas o cara pensou no Palmeiras, ofereceu 3 anos de salário pra ele. O Botafogo não oferecia a ele. O cara pensa no futuro da família também. Apesar de ter muita história no Botafogo, é uma projeção profissional pra ele também, cara. Né? Pô, jogar no Palmeiras, cara. Mas eu me lembro do Marlon Freitas. Mesmo com a idolatria, cara. Ele é cria nossa lá, né, do Botafogo de Ribeirão. Ele é cria do Bota, Não. Achei que ele era cria do Bota. No Botafogo, mas ele não é cria do Botafogo, não. Mas ele surgiu, né? Ele foi bem no campo, na Série depois B, do Goianiense, e aí depois ele foi pro Atlético Goianiense. Isso. O Marlon Freitas, ele encerrou a passagem dele pelo Atlético em 22 e eu tava lá em Goiânia. E quando veio essa possibilidade do... Ele é cria do Fluminense. Ele é carioca, o Marlon Freitas. Carioca. E quando veio a possibilidade de atuar no Botafogo, ele assinou um pré-contrato com o Botafogo, com o Atlético brigando ali pra escapar de rebaixamento, brigando por final Sul-Americana e Copa do Brasil. Sim. E aí o que aconteceu? No dia em que veio a notícia que ele já tinha acertado com o Botafogo um pré-contrato, lá no Atlético Goianiense, entrevista todos os dias, pelo menos era assim em 2022. Quem que foi falar? Presidente. Não, Marlon Freitas. Ele é personagem. Tem liderança, né? Falou, não, já tô acertado. Vou defender o Atlético até dezembro. Sim. A partir de dezembro, porque o contrato dele encerrava em dezembro. Sim. E a partir de 2023, eu vou pro Botafogo, onde me oferecer ainda não tem nada certo, mas é algo que e aí até a coletiva foi boa, porque a gente falava, mas, ô Marlon, você tá jogando pelo Atlético Goianiense e você já tá acertado com o Botafogo. Quando você oscilar um pouco, o pessoal automaticamente vai associar esse pré-contrato com o seu baixo rendimento. Ele falou, eu tô preparado para isso. Ele foi de frente. A própria situação, ultimamente tem saído muitas matérias com o Marlon, né? E acho que o GE fez um especial, um perfil com ele há algumas semanas. E ele falou daquela piscadinha que ficou mal, né? Ficou aquela mais ou menos... isso, aquela lei de Gerson. 3-2 Palmeiras. Passou a impressão de leva vantagem em tudo. Eu sei que dentro de campo a malandragem acontece, eu jogo bola e sei como é que é, né? É um jogo e isso faz parte, né? Já joguei. Isso faz parte. Agora, pegou um pouco mal, né? Pegou mal aquilo lá. Mas ele foi super claro, falou que errou e nada como o tempo, né? E a produção dele, o ano seguinte, ele foi bem pelo Botafogo. Capitão. Quis o destino, que até uma classificação do Botafogo foi sobre o Palmeiras, e ele falou de uma maneira veemente no vestiário, foi até emocionante aquela preleção dele. Então ele é um cara que tem essa personalidade, ele joga muito às claras, né? Ele não leva desaforo pra casa. Não leva desaforo. E até essa situação do Botafogo, ele disse que abre mão até de situações aí, de cláusulas pra defender o Palmeiras. É uma projeção, cara, com todo respeito ao torcedor do Botafogo, é uma projeção, é um degrau a mais. Você sai do Botafogo pra defender o Palmeiras, que vive um ambiente de solidez. E se liga nos números do Marlon Freitas no Atlético em 2022. Ele fez 70 jogos. 10 gols e 6 assistências. O cara. E legal a média de partidas do Marlon, porque ele tem 70 partidas no Atlético em 2022, 63 em 2023 pelo Botafogo, 65 em 24 e 58 em 2025. Ou seja, é um atleta que dificilmente tem algum tipo de lesão. E acho que isso no futebol, para um cara que tem 30 anos, né? 30 anos pesa muito, né?
E o Botafogo hoje, com essa situação do Textor, essa SAF, ele não passa uma segurança, né? Para os atletas. Não passa, não sabe o que vai acontecer. O Botafogo, eu imaginava um Botafogo 2025 brigando com o Palmeiras, brigando com o Flamengo, brigando com o Cruzeiro, muito fortalecendo jovem, o futebol muito brasileiro. Jovem aí que vem. Ano passado o time tava redondinho, de repente uma debandada, o próprio Textor assumiu, né, que errou nessa situação e o Botafogo se dissolveu. Esse é o perigo da SAF. Bom dia, amigos da CBN. Com essa zaga que o Guarani está formando, não precisaremos de goleiro. Até o Dalberson dá conta. Abraço, feliz ano novo. JP de Moraes. Errado não tá, né? Pô, isso aqui é um elogio, na verdade, ao sistema defensivo, né? Montado, assim. Porque se você pegar o ano passado, realmente, o Guarani ficou exposto em vários momentos. Ó, né? O Rafael se deu bem, né? O Rafael foi Rodrigues. bem. Rafael Mas Rodrigues. até pela regularidade, né, Lupe? Ele jogou muito. Mas assim, se você for pegar hoje os jogadores contratados, cara, o Rafael Rodrigues, ele é a quinta opção. Ele vai pro banco. O Eduardo manda aqui, amigos, o Farney ontem disse na Band que a culpa é da imprensa pela situação, a incompetência deles é a culpa de vocês. Da Ponte? O Farney disse que a culpa é... Culpa do quê? Do caso do... Eu não ouvi a entrevista. Do Fernando Miguel, você Fernando Miguel? Deve ser. A culpa é nossa, então. Foi a gente. Eu assinei a aprovação do exame sabendo que o joelho dele estava ruim, viu, Farney? A culpa é minha, viu? A culpa é minha, Farney. Transferência de responsabilidade. A culpa da Ponte não pagar os salários é nossa. É brincadeira, cara. A culpa do contrata um goleiro com um histórico recente de operação, sem averiguar, 3 treinos depois, sabendo que no sábado, quando a imprensa avistou os treinos, o Fernando Miguel estava abaixo porque ele já estava sentindo, e aí eu não culpo o Fernando Miguel, tá? Porque na verdade o Fernando Miguel não fez medicina, né? E ele, como jogador profissional, ele vai tentar ao máximo. Porque às vezes você não sente a dor. E outra, Carlão, o cara quer, ele quer, a profissão jogar, dele, a paixão dele, então ele vai até o fim. Então, se o Farney realmente transferiu a responsabilidade, é uma grande decepção, porque eu gosto muito do Farney, mas se ele fez isso de fato, lamentável. Bom dia, pessoal. Eu digo até infelizmente, porque vivi a época romântica do futebol, mas hoje não passa de balcão de negócios. Gostaria de saber se o Lupe tem algum relato do Marlon Freitas na época do Atlético Goianiense. Tenho. Quem é? Chuta quem é? Eu acho que é o presidente do Xaropes, né? O Renato Alves. Aliás, ano que vem tá precisando dar uma atualizada, hein, Renatão? Essa daí, de pegar a opinião relatada... Que acabou de ser dita? Já tá. Ô, Renato Alves, o que você achou do término do Zé Felipe com a Ana Castela? Vai, manda aí pra gente. Você pode ser o nosso... Vamos manter ele ocupado. Vamos manter ele ocupado. Terminou mesmo? Terminou. Fala sério, velho. O Renato Alves, você sabe que ele joga... Depois você vem aqui. Não, vem cá. Então vai ficar sem. Eu tô conversando com o Rodrigo no ar. É o seguinte... Rodrigo, make-up. O que acontece? O Renato Alves, ele podia ser o nosso atualizador de notícias dos famosos, né? Porque tem muita coisa acontecendo. Sônia Abrão? Um tipo de Sônia Abrão. Encontrei ele certa feita. Ele joga futebol, ele põe uns gols no Facebook dele. É tudo IA, velho. Então, mas não é possível, porque, tipo assim, teve um gol lá que os caras estavam olhando pra ele foi com... Pô, os caras estavam cansados também. Tá parecendo o meu gol lá de cobertura, que nem goleiro tinha, pô. Cara, monta os gols. Fala, Júlio, tudo bem? O Ortiz tá mandando aqui. Na verdade, o Farney jogou uma indireta. Diz que eles foram diferenciados porque, ao invés de falar besteira, ligou pra ele pra falar. Lamentável. Eu então acho que, na verdade, eu já até entendi pra quem que é uma briga. Não vou entrar nesse meio, não. Bom dia. Acho que o Flamengo tem que renovar com o Felipe, mas sair de 300 mil pra 3 milhões não dá. Só tem um ano, tem que provar mais. Se ele não vingar, entra no hall dos outros que cobram muito e não entregam. Ô, Fabião, ok, eu acho até, Fábio Veloso, que o futebol tá inflacionado, assusta. Mas, cara, o São Paulo ganha quase 2 milhas. O Dorival Júnior ganha 2 milhões. O Felipe Luiz hoje é o 01 do Brasil. Certo. Então, no mínimo, ao lado, claro, tem o Abel, né? Então acho que ele divide esse posto ali com o Abel. Também, então acho que ele tem. Eu acho que ele e o Abel eles têm que ter vencimentos equivalentes. Cara, que coisa mas louca, hoje, né? cara, é isso. Nossa. Hoje é não, isso. pra permanecer com um profissional desse eu acho uma loucura, mano. No Flamengo, o cara técnico do Flamengo. O Flamengo não tem que gastar o dinheiro, o Fábio. O BAP, tá sobrando. O BAP ano passado disse que pra 2026 eles têm 1 bilhão. Olha aí, pra gastar. Pelo amor de Deus, cara. Cara, é um prêmio da Mega Sena da virada, hein? Case de sucesso, né? Não, a gente podia fazer uma festinha aqui. E tipo assim, se você mantém o Flamengo organizado,
as receitas são desiguais, potente, cara. Então, assim, é o que eu falo do Corinthians. O Corinthians é o único que eu... É que o rombo é grande, né? O rombo é grande. Não, mas o candidato firme é bater o Flamengo, assim, pela torcida principalmente, pela população que tem, né, também a torcida corintiana, pelas contas em dia. Corinthians se acertar também tem condições de bater o potencial Flamengo, econômico sim. destes dois o buraco do Corinthians é maior do que era o buraco do Flamengo. É que o Corinthians, para se acertar, requer muita coisa. Mas se o Corinthians tivesse a organização do Flamengo hoje, seria também outro dominante. O Corinthians é muito população forte. Corintiana, a torcida corintiana. Pode ver, o Corinthians nessa draga que vive o extracampo, o Corinthians conquista, o Corinthians chega, o Corinthians monta time. O time do Corinthians, eu acho que de dinheiro, de preço, eu acho que ele se equivale ao Flamengo e Palmeiras. O quanto vale o time do Corinthians? O time, não o elenco, o time. Yuri Alberto, Garro, Zé Pai. É um time tão competitivo como o Palmeiras e Flamengo. Agora, não tem a estrutura do Palmeiras, não tem a estrutura do Flamengo. É que tá desorganizado, né? Bagunça, desorganizado. Vocês falam muito do Corinthians. O Corinthians toda hora, é Corinthians no estúdio, no CBN Campinas, Flamengo também, no Arena, no CBN Sport. Não, chega de falar do Corinthians. Mas e o Corinthians? Do Marcelo Paes. Então, eu gosto desse rapaz aí, do Marcelo Paes. Eu também acho que ele vai acertar. Será que vão... A dúvida não é questão profissional. É difícil. Porque profissional, a gente já viu que ele é bom. Sim. No Fortaleza. Agora, será que vão deixar ele trabalhar sossegado no Corinthians? Porque sossego no Corinthians, sossego e Corinthians são palavras que não estão na mesma frase. Fabinho Soldado deu linha, né? Justamente por isso. E a boleirada gostava dele, né? Até pelo estilo, ele é jogador de futebol. Porque muita gente manda ali dentro do Corinthians, né? Não é só o cara querer fazer as coisas. As resenhas falam que o Parque São Jorge é difícil, né? As alas políticas, né? Essa coisa do clube associativo, né? E incomoda, e o desafio do CEO, e na época do Soldado era assim também, é você impedir ou tentar blindar o CT Joaquim Grave, que ali é o futebol. Mas chegou, o próprio Dorival disse, chega uma hora que é impossível. E aí essa fumaça do Parque São Jorge acaba chegando no Joaquim Grava. Bom dia, meu amigo. Um feliz ano novo para todos vocês, em especial pro meu parceiro Fábio Scheib. É o Ademiro de Itu. Grande Ademiro. Tô devendo a camisa pra ele agora. Então. Você falou, tô devendo pra ele. Amanhã não vou conseguir vê-lo, mas na próxima semana eu vou dar uma camisa pro Ademiro. Boa. Palestra Itália. Bom dia, pessoal. Para resumir, eu sou Corinthians, cheio de dívidas e boletos. Vocês, comentaristas, são Flamengo, a elite econômica. Feliz ano novo. Elinho manda aqui. Estamos muito longe disso. Não. Parte da bancada, talvez. Mas uma parte bem pequena. Não. Porque a gente pensa no Fábio aqui, mas ali, ó, você viu a última praia que ele foi? O resort que ele ficou na última vez que ele foi pra praia? Acabou com o meu Réveillon, tô pagando até agora. Eu não vou pra praia porque eu briguei com o Salva-Vidas ano passado. Mas o pessoal não sabe, cara, o Flamengo já passou o chapéu. Vira e mexe tem documentário. Em 2013 o Flamengo era inviável. Ele ultrapassou o limite permitido. Você brigou com o Salva-Vidas? Mas não saiu na mão não, né, Fábio? Não, ano passado. Tá. Tudo bem. 11h31, voltamos daqui a pouco com o CBN. Que situação, hein, cara? Repórter CBN. Terça-feira, 30 de dezembro de 2025. A Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação para prender agressores acusados de crimes de violência doméstica e feminicídio. São mais de 1.000 mandados expedidos pela Justiça. A maior parte está relacionada ao descumprimento de medida protetiva. Até o último balanço da Secretaria de Segurança Pública, 225 procurados foram presos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Ele especificou ainda que a maior procura por ingressos veio dos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Associações do esporte afirmam que os valores custarão quase 5 vezes mais que os da edição anterior, de 2022, que ocorreu no Catar. Infantino afirmou também que organizadores receberam um recorde de 150 milhões de pedidos pelos convites nas últimas 2 semanas. O primeiro ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela foi realizado pela CIA, afirmaram as fontes de Washington à imprensa americana. O ataque mirou um porto supostamente utilizado
pelo Trem de Aragua, grupo ligado ao tráfico internacional de drogas. O ataque teria acontecido no começo do mês, mas só foi tratado publicamente pela Casa Branca na última segunda-feira, após a repercussão de uma entrevista do presidente Donald Trump à rádio WABC, onde o norte-americano afirmou que a operação destruiu uma grande instalação na Venezuela. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, hein? 11 horas e 34 piorar, minutos. Falando aqui de investimento. Problemas e soluções. Né? Problemas feitos, soluções. Isso, resolvido. Soluções, foi resolvido. O problema foi resolvido. O nosso WhatsApp aqui, ó, meu pedido pra 2026, que o Carlão deixe o sorriso de lado. O Takahashi trabalhar. Não, já tem futebol pra mostrar, já vimos isso. Aliás, merece uma chance, né? É o Pércio. O Takahashi, ele marcou um gol no jogo treino. Carlão de Freitas disse que quando o Takahashi marcasse um gol pelo Guarani, ia cantar o hino. Isso é o jogo oficial, aí eu canto com o maior prazer. O japonês? Da hora ele coloca o empecilho. Não, mas ele tá certo, tem que ser jogo oficial. Caraca, Fábio Jair. Treino não, quero ver na arena, na pressão. Não, mas tinha árbitro, tinha impedimento. No dia do derby a bola fala, me chuta, se consagra Takahashi dentro do Moisés Lucarelli. O que ele fez? Para a alegria de Valmir Bortoleto. E o mais engraçado foi ele pedir desculpa pro Matheus Costa. Ele fez assim, ó. Foi. Cara, ele é bonitinho, viu? Se eu tivesse uma filhinha, ela ia namorar. Que isso, calma aí, Carlão. Deixa eu seguir aqui. Ele é um barato, cara. Eu gosto muito dele. Vamos atualizar informações do mercado da bola. Antes da gente passar pra Campinas, eu quero saber do Fábio Chaib se tem alguma movimentação hoje bombástica. Muitos têm se falado aí no Hulk, mudando pro Rio de Janeiro. O que o Mercadão nos traz nessa terça-feira, 30 de dezembro, hein, Fábio Chaib? Ô, Júlio, o Hulk ia ter uma reunião com o Galo pra definir se ia continuar no Galo. O Galo não quer se desfazer do principal atacante, né, do principal artilheiro também. O Hulk tem 500 gols na carreira, quase batendo essa marca aí também. O Galo fez uma homenagem pra ele. E o Hulk que tem... o Fluminense tem interesse nele, mas sabe que tem que bancar bastante, né, pra tirar do Atlético Mineiro. Ele tem uma desavença com o Sampaoli, assim, mas a torcida do Atlético tende a ter mais direção pro Hulk também. O Hulk deve ganhar essa batalha aí também. Quem não tem desavença com o Sampaoli, né, hoje em dia? Hoje em dia todo mundo atacante, tem o Dudu, todo mundo no Atlético Mineiro. Pedro. E o Hulk tende a ficar no Atlético, mas o Fluminense mostrou interesse. O Fluminense quer montar um timaço esse ano, né? Quer montar com o Cebolinha também, foi atrás do Cebolinha, mas o Cebolinha não deve ir pro Fluminense. Fechou com a Arana também, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. E tá tentando o Hulk, não deve ser uma transação fácil, né? Interessante, né? O Hulk ainda tem nem, eu acho, pra queimar, né? Um pouco. O Hulk tá com 40? 39. 39? Faz 40 agora. Mas é um 39 que se cuida, né? O Atlético acho que vai dificultar pra clube brasileiro. Tá certeza, cara. Mas esse ano, realmente, talvez por causa do Sampaoli, houve um desgaste, né? Do Hulk. Mas ele é muita bola, né? Chato, né? Vamos falar, né? Igual o Júlio fala, é xarope, velho. Todo lugar que passa, tem desavença, tem briguinha, tem alguma coisa. Eu acho o custo-benefício do Sampaoli muito baixo. Que título ele ganhou, cara? Qual título ele ganhou? Nada, ele tem uma Sul-Americana lá em 2011 com a Universidade do Chile. A Fundó Argentina, Copa de 18, lembra? Que no final o Mascherano e o Messi ficaram de treinador. Terrível, horrível. Ele não foi alguma coisa com o Chile? Não, ganhou bicampeão da Copa América. Bicampeão da Copa América, né? Contra 15 e 16. Mas assim, clube recente faz quanto tempo que não ganha? Você imagina um time com Sampaoli, Luciano no ataque, Hulk... Hulk é chato também. E tem mais que o Hulk... E Rogério Ceni David Braz, zagueiro reserva. Não, David Braz é amigo nosso aqui. Como reclama também, velho. David pode estar no carro indo embora. King Naldo é gente boa, mas reclama também. É chato. O Hulk é legal, né? No grupo. Todos são legais, mas eles reclamam, né, cara? Demais, não como pessoa, como Memphis jogador. Depay também. Chatinho, né? Aquele venezuelano do Corinthians lá. Nossa, Martínez. O time do Corinthians, eu acho que tem uns par ali, né?
Vocês falam das dívidas do Timão, mas esquecem que o Corinthians tem quase uma construção... mas esquecem que o Corinthians tem totalmente a construção de uma arena de quase 2 bi na sua conta. Tem que pagar. Qual outro time que tem essa grande conta a pagar? Léo do Centro. O Corinthians, na verdade, né, Júlio? Você lembra daquele... O Corinthians entrou meio de gaiato nessa Copa do Mundo, né, cara? Porque tava lá com o Pacaembu, tranquilo, centro da cidade. A Neoquímica Arena, ela é maravilhosa, ela é linda, mas para o torcedor, a locomoção, a logística para chegar em Itaquera, ela é mais difícil. Hoje o torcedor já está adaptado, mas no começo foi muito complicado você sair do Pacaembu, que é de fácil localização, para chegar na Neoquímica Arena. E agora o Corinthians está com esse abacaxi aí para descascar. Você sabia que no dia 30 de dezembro de 2000, você sabe o que aconteceu ou não? Vasco e São Caetano. Vasco e São Caetano. Nossa, exatamente. Você lembra disso? Você é novo, né? Você não vai lembrar da tragédia, né? O jogo parou por quanto tempo? Não tenho exatamente. O jogo foi cancelado, né? Não, foi cancelado. Não, mas ficou aquela indefinição, a transmissão. Mas fizeram o Eurico pintaram o Eurico de uma forma que na verdade não foi, né? O Eurico tá tentando ajudar as pessoas lá, mas queriam começar seu jogo logo. 2 horas o jogo ficou parado. 150 pessoas ficaram feridas no total. E aí depois esse jogo aconteceu no dia a volta, né? 18 de janeiro. 3-1 esse jogo. Lá no Maracanã. A volta foi uma manobra, né? Foi. A volta foi porque o Vasco Vasco não tinha mais jogador, né? O Vasco sabia que o jogo ia retomar. Por isso que essas coisas do Eurico, assim, o Vasco sabia que o jogo, que a partida seria ou a final. Não, mas no seria caso em si lá de São Januário não foi culpa dele, sim, né? Ele queria tirar as pessoas, queria ajudar todo mundo, mas foi visto como um personagem que queria continuar o jogo logo. Na verdade não foi. Ele fez essa manobra contra o jogo extra aí, que foi dia 18 de janeiro. E o Vasco e São Caetano não tinha nem praticamente elenco mais. E o Vasco se preparando durante todo esse tempo. Euricão. Eurico Miranda. Vamos lá agora falando sobre Campinas, o mercado da bola. Acho que tá todo mundo preocupado aí em relação à Ponte Preta, né? Se ela se apresenta ou não no dia 2. Foi a data estipulada pelos jogadores, mas precisa acontecer alguma coisa aí, né? Alguma mobilização da diretoria para garantir que os jogadores continuem a preparação para o Campeonato Paulista. Tudo aquilo que a gente viu na Série C, mesmo com o título, com o acesso, com as conquistas da Ponte, em meio a uma turbulência de problemas financeiros, a situação ela continuou após o fim da Série C. Na reapresentação do elenco, os jogadores eles estão sem treinar, se não me engano, desde o dia 22, né, de dezembro. Estava marcado um jogo treino para acontecer contra o Rio Branco e ele foi cancelado e depois os jogadores eles foram embora, né? Estão aí treinando à parte, cada um em sua cidade, e a expectativa é que no dia 2, sexta-feira, primeiro dia útil de 2026, o elenco da Ponte volte a treinar aqui em Campinas, no CT e também lá no estádio Moisés Lucarelli. Mas ainda com algumas dúvidas, porque esses atletas pararam a pré-temporada por conta dos salários, daquilo que do acerto que não aconteceu com esses atletas, principalmente os atletas remanescentes da temporada 2025 e que tem contrato para o ano que vem. Alguns jogadores seguem com um futuro incerto na Ponte. É o caso do Serginho. O Serginho, ele se reapresentou no mês de dezembro. Porém, ele tem contrato até amanhã. Ele cumpriu o que estava ali no papel. Se ele tem contrato até o dia 31, a pré-temporada começou no dia 8, ele tinha que se apresentar. Só que é um jogador que não tem presença garantida na Ponte Preta. O Paysandu já demonstrou ali um interesse no atleta. Paysandu que caiu para a Série C e está buscando aí jogadores para montar o elenco, e o Serginho tá na mira. Porém, o Serginho é um cara que o Marcelo gosta muito, né? O Marcelo trabalhou com ele no Santos, então isso pode ser um facilitador para a permanência do atleta, mas ele precisa receber. Ele tá trabalhando, ele trabalhou, ele precisa receber. Ele conquistou um objetivo, se tem uma premiação, ele precisa receber tudo isso que está pendente com o Serginho. Edson é outro atleta formado na base da Ponte que tem contrato até amanhã, mas pelo que tudo indica, o Cuiabá deve ser o destino do jogador. Em um momento que a gente comenta sobre possibilidades, chegadas, a montagem do elenco para o ano que vem, hoje a Ponte Preta, Júlio, ela preocupa o torcedor porque tem mais gente saindo do que chegando. E o Campeonato Paulista já tá batendo na porta. Dia 11 a Ponte estreia contra o Corinthians, só que não é no dia 11. Hoje é dia 30, tem aí mais alguns dias.
tem todo um protocolo que eu já disse aqui ontem no CBN Esportes. O prazo de inscrição na CBF, no Campeonato Paulista, a inscrição online. Então tem tudo isso para a primeira rodada, que não é chegar lá no dia 11, juntamos aqui 11 e vamos jogar. Não, tem que estar inscrito, tem que estar no Bitem Transfer Ban, tem que quitar. Então, assim, são muitos problemas que a Ponte tem que resolver em um pouquíssimo tempo. Pois é, o tempo é justamente o grande problema, né? Porque a Ponte se reapresentando no dia 2, ela tem 9 dias até o jogo contra o Corinthians, sendo que ele está 8 sem treinar. Começou dia 22, né? O pessoal o pessoal tá de férias, né? Então, e aí é Natal, é Ano Novo, claro que tem os cuidados. Claro, os jogadores devem estar se preparando, mas a preparação não é igual, é diferente. Não, então, a preparação de você ficar em casa trabalhando é bem diferente do dia a dia de um clube, né? Então, por isso... Ai, cara, o que a gente vai falar da Ponte? Né? O que vai falar? Não é só jogador não, né? Tem mais gente. Não, então, e principalmente esse essa gente, pessoal né? do staff, pessoal lá do estádio, né? Pessoal do CT, pessoal do Clube das Paineiras, quem trabalha pela Ponte Preta, né? Sofrem, né, também, né? Pô, sofrem muito mais, né? Porque o jogador tem a oportunidade de mudar para outro clube, às vezes, outro lugar, né? A possibilidade de se realocar para o jogador de futebol, ela é mais fácil ou menos difícil. O Lucas Cândido disse isso, né? Cara, que ele tem uma reserva. Para um trabalhador é complicado. E eu tô sentindo, assim, a cúpula da Ponte quieta, sem um norte, passando, né? né? Não se sabe se vai ter time pra colocar em campo. Então é um negócio muito doido, cara. Eu já vivi, assim, situações com a Ponte. Em 95 eu tinha 14, 15 anos. A Ponte foi rebaixada também numa situação terrível. 87 com o Carlos Vaquiano, 95 com o Peri, rebaixada 2 vezes no mesmo ano. 2003 já era o Sérgio Carnielli que teve aí a situação financeira bloqueada. Mas, cara, dessa vez, com essa gestão, com o Marco Antônio Eberlin, eu acho que é a pior. Olha que a Ponte já passou por inúmeros problemas financeiros. História do sofá e coisa e tal. Mas dessa vez, eu acho que é a pior, cara. Esses caras conseguiram fazer o nome da Ponte Preta cair no limbo, né? Porque quando se fala em Ponte Preta na grande imprensa... Não se fala que ela foi campeã, não se fala da boa campanha do ano passado, se fala que não tem dinheiro para pagar salário, se fala em greve, se fala em funcionários aí passando fome com o maior respeito do mundo. E o que a gente vai falar? Não tem o que falar, essa é a situação, é um clube em greve, um clube que tem uma interrogação gigante, e aí quem sofre é o torcedor. Torcedor que fez tão bonito na Série C, que foi talvez o grande jogador da Ponte em 2025, é o que mais sofre. É o que acontece. Quando a Ponte está em dificuldade, aí vai lá nas rádios e tal, pelo amor de Deus, torcedor, vem para campo que você vai ajudar. E é esse torcedor que tá sofrendo, tá angustiado, não sabe nem se vai ter time para enfrentar o Corinthians. Eu disse, né, que eu estive em São Paulo semana passada e muitos amigos palmeirenses, corintianos, são paulinos perguntaram a situação da Ponte Preta, né? Achando estranha como em tão pouco tempo um time que subiu de série acaba passando por tantos problemas, assim, principalmente financeiro, né? Problemas de desacordo com os jogadores saindo e vendo, por outro lado, o Guarani crescendo, né? Muita gente pergunta isso, como que o Guarani tá se reerguendo e a Ponte, depois de um acesso, acaba se complicando ainda mais. E no meio pega mal, né? O Guarani é uma situação diferente, ele tem abertura, ele tem um aporte financeiro interessante, né? Agora a Ponte, ela é fechada, né? O Marco, ele não tem talvez ele não tenha esse interesse até de abrir a Ponte Preta para de repente um investidor, ele não tem, então por isso vive essa situação complicada e não sei, dá a impressão que os caras, não sei se existe essa preocupação por parte da cúpula ponte pretana, vamos colocar o time em campo, vamos pagar salário. Não é possível, cara. Eu não sei se sangra isso nos caras, viu? Então, mas tá um silêncio, né, uma inércia. Eu tô com a lista aqui, eu acabei de acessar aqui, ó, o Transfer, agora tem um site, né, que você consegue ver, ó, banco de dados da FIFA de jurisprudência do futebol. Tá aqui, ó, Ponte Preta. E sabe desde quando? Início da proibição de registro. 23 de setembro. 23 de setembro. A gente acho que o último jogador foi o Kevin, né? Depois. Ela tem 2 transfer bans? Aqui não aparece. Aqui tá falando que ela tá impedida. E aí o torcedor ele não tem no que se apegar. Qual que é a esperança da Ponte? O jogador tá saindo a toda hora. O time não recebe.
A diretoria não dá não passa não se posiciona até para esclarecer. Então tá aí, tá largado. Vai fazer o quê? Não é possível que outubro passou pelaquela alegria toda, todo mundo, uma catarse realmente em Campinas, e hoje tá assim. Mas isso é pra arquibancada, né, Fabião? A arquibancada vive isso. Agora, os caras lá em cima, não sei se eles sentiram isso, sabe? Eu não sei se eles sentiram esse amor, essa alegria, não sei. Isso foi muita arquibancada. E isso com relação à ponte, isso é chovendo molhado, né? A arquibancada da ponte, ela fala por si só. Agora, os caras que ficam lá na torre, não sei se eles sentiram a mesma alegria que um torcedor de verdade sentiu. 11h48, intervalo aqui no CBN Esportes. Na volta a gente fala sobre o futuro do gol do Guarani. Será que vem alguém para a vaga do Carlos Miguel? Daqui a pouco. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E Campinas será sede do Sul-Americano de Clubes em 2026. Porém, os clubes que vão participar do torneio ainda não estão definidos. A competição vai acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março. Já o Sul-Americano de Clubes Feminino vai acontecer em Lima, no Peru. Expectativa de, quem sabe, o Vôlei Renata participar de mais uma competição, assim como aconteceu no início de dezembro na disputa do Mundial de Clubes, onde a equipe de Campinas terminou na 4ª colocação. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
11h52, bora falar do Guarani, sobre a saída do Fernando Miguel. Marcelão mandou aqui, eu soltei Carlos Miguel, né, Marcelão? Eu mesmo percebi aqui, até comentei no estúdio. Ele corrigiu logo depois, mas já era tarde. Já era tarde, o microfone já havia se fechado. A vinheta já tinha engolido Júlio Nascimento. Valmir Bortoleto, né? Mas o Valmir é muito rápido nos botões. Perspicaz. Quando ele foi corrigir assim, ele falou, nossa, falei Fernando Miguel, aí já tava lá na... Carlos Miguel, falei. Carlos Miguel. Vamos lá, então, Lupe. Fazer o quê, né, Valmir? O Guarani começa, então, 2026 com o Dalberson de volta à função de goleiro principal até o momento, mas vai ao mercado em busca de um novo jogador. Como é que fica a cabeça do Dalberson também nisso, né? É verdade. Porque ele foi preterido. Isso ficou evidente. O Guarani, não, a gente vai buscar um goleiro, vai buscar um goleiro, vai buscar um goleiro. De repente, volta pra ele essa responsa, né? O Dalberson, ele foi contratado porque o Andrei, né, que tinha sido anunciado e era o titular do gol do Guarani, ele não passava segurança. Só que aí, eu acho que o que prejudicou o Dalberson foi o gol do Toró no derby, no derby do Brinco, né? Que ele falha, né, no gol. E aí depois, mesmo pegando pênalti contra o Náutico, tendo uma atuação incrível, o derby ele tem um peso gigantesco. Tanto é que o menino Kevin foi embora. Foi um dos melhores jogadores do Guarani na Série C. Só que nos 2 jogos principais ele ficou ali apagado e o Guarani decidiu negociar para trazer o Maranhão. Atacante. Aliás, Maranhão vai ficar um tempinho aí de molho na pré-temporada, porque sentiu aí um negocinho. Cuidado. Mas é coisa simples, espero, né? O Maranhão, que aliás é bom jogador, né? Tava no Maringá, Atlético Goianiense, e vai ser atacante do Guarani em 2026. Vamos voltar pro gol. Fernando Miguel, em 3 sessões de treinamentos, sentiu ali um problema no joelho. Ontem nós já falávamos aqui sobre essa possibilidade, né, do Fernando Miguel não continuar no Guarani, e à tarde veio a confirmação, a rescisão de contrato com o jogador. Rescisão não, né, o acerto aí para que ele pudesse seguir a vida dele, se recuperar e ter aí uma outra situação envolvendo o Fernando Miguel. E agora o Guarani volta ao mercado. O Guarani, ele saiu para reformular o elenco em 2026 como a prioridade de contratar um goleiro. Ele buscou ali o Fernando Miguel, no primeiro momento esbarrou ali nos valores. Contratou, né? Não, mas depois outros entraram na mesa. Na primeira teve... E aí declinou. Teve Diogo Silva, da Ponte, teve o Ayrton, do Novo Horizontino, que foi pro Vila Nova, e aí depois voltou no Fernando Miguel e logrou êxito, e agora volta ao Guarani para achar um novo goleiro. Quem são os nomes? O Luan Poli, que nós falamos ontem aqui do Luan Poli, não. No Cuiabá? Não. Luan Poli, jogou também no Atlético Goianiense. A gente falou na Arena sobre o Luan Poli. Falou? E agora o Kaique França. O Kaique França, ele tá no Sport, ele tem contrato até o fim de 2026. Então não é uma negociação tranquila pro Guarani, mas é o plano A. Aí, se não der certo, aí o Guarani vai ter que buscar outros jogadores. Falamos aqui do Thiago Rodrigues, que tá no Goiás, só que o Thiago Rodrigues renovou agora em dezembro para continuar lá no Esmeraldino. Então, aí não sei se ele vai aceitar, logo depois dessa rescisão, decidir atuar por outro clube. O Kaique França, ele fez 31 jogos pelo Sport em 2025 e 59 em 2024. Só que ele não foi titular absoluto do Sport, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, enfim, vamos ver o que o Kaique vai decidir junto com o Sport, junto com o Guarani, ou se o Guarani vai ter que achar outro nome para ser aí o substituto do Fernando Miguel. Mas, por enquanto, o Dalberson aparece aí como o provável titular para a estreia contra o Primavera no Campeonato Paulista, jogo marcado para o dia 10, hein? 10 de janeiro, que é sábado, 6h30 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa. O Ortiz manda aqui a curiosidade. O Luan Poli era goleiro reserva do Boa Esporte na final contra o Guarani em 2016. Nossa, tudo isso já essa tirou das gavetas, hein? 10 anos. O Guarani vai atrás do goleiro. Mas a pergunta é, Carlão, se não lograr êxito, o Dalberson pode ser esse cara pro Paulista? Eu acho que vai com o Dalberson, porém eu falei isso ontem, mas na hora aí, muitas mensagens, Dalberson não, pelo amor de Deus, Dalberson não. Então acho que diante dessa rejeição da torcida, a diretoria ela vai ao mercado. O Kaique França é um bom nome, cara. Se o Guarani tiver a bala pra contratar, porque aí tem a rescisão, né, com o Sport, é um bom nome, um goleiro seguro, um goleiro tranquilo, discreto, né? Eu gosto de goleiro discreto e o Kaique se encaixa nesse perfil. O Guarani tá tudo muito bonito, né, com relação às contratações, jogadores experientes, a mudança de filosofia.
Mas, e os próprios mandatários do Guarani, eles sabem, a pressão vai ser grande, cara, no início do Campeonato Paulista. Esse jogo contra o Primavera, porque a torcida tá muito magoada. A gente conversa com amigos bugrinos, eles estão muito magoados, otimistas com a montagem do elenco, mas magoados com o que aconteceu em 2025. Então, a minha preocupação é por isso que quando vem o Rômulo, quando tá o Farney, quando tá o Matheus Costa, eu sempre pergunto se eles estão preparados para a instabilidade. Né? Porque no futebol a instabilidade acontece, mesmo com times vencedores. É aí que vai precisar de um gerenciamento, num vestiário complicado, né? Num vestiário recheado de estrelas. Mas se tudo correr dentro de uma normalidade, vamos supor, uma vitória sobre o Primavera, vai, né, um empate fora de casa, a campanha vai sendo construída com êxito, tudo bem. Agora, o primeiro jogo, a torcida vai para o estádio, saudosa, claro, o torcedor ama o Guarani, tá com muita vontade de acompanhar a equipe, mas ainda a mágoa, o coração apertado, o coração peludo, como a gente brinca, por causa de 2025 permanece. Então, a vitória contra o Primavera, ela é essencial para o desenrolar da temporada. O Sport, eu tô vendo aqui, ele tem o Kaique França. Fez uma barca, né, Sport, né? Porque teve a Série B que caiu pra Série B tão cedo e agora mudou de presidente também. Tem muita gente indo embora do Sport com o contrato vencendo. Só que tem aquele Thiago Couto, né? Que era do Sport, ele foi emprestado pro Vitória. Comprou o Vitória, parece, né? Comprou o Vitória? O Vitória comprou no final do ano pelas boas atuações que teve. Nossa, ele foi muito bem na reta final. Então ele só tem 2 goleiros, né? Se sacramentar aí o Thiago Couto, o Sport só tem o Kaique França e o Adriano Souza, que é da base. E o Kaique, na campanha da Série B do Sport, o Kaique foi um expoente, né? Na Série A, algumas lesões, essa campanha terrível que o Sport fez, mas na Série B o Kaique foi importante. Eu acho que isso pode ser um entrave. E o Sport agora com o Roger, creio que tem o desejo de permanecer com o Kaique. Agora, se o Guarani encontrar alguma brecha, eu acho um nome interessantíssimo. Eu gosto do Kaique também. Eu acho um bom goleiro. É um cara do Corinthians, né? Se vier pro Guarani, ele vai ajudar e muito. Muita experiência também, né? Deixa eu atender aqui as últimas mensagens pelo nosso WhatsApp. O Emerson Dias aqui, o Robson Lima, pessoal, aqui é o Robson de Nova Odessa. E o valor do prêmio da 3ª divisão não sana alguma dívida? O Marcel Rocha sobre a Arena Corinthians. Ela está localizada na saída da estação de metrô Itaquera. Não entendi qual é a dificuldade de pegar o metrô. Não, o metrô é um facilitador, mas evidente para nós aqui do interior, por exemplo, o Pacaembu é mais central, Isso, né? Corintiano, campineiro, é muito mais fácil ir pro Pacaembu do que pra Arena, mas é claro que, principalmente com a Copa do Mundo, a Arena ficou mais confortável. 4 horas tem Arena, amanhã a gente tá de volta, gente. Um abraço, até lá. CBN Esportes Campinas. Oferecimento